Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, mensagem do céu de hoje, continuando aí com o curso de Mishlei. Daqui a pouquinho começa a Yoroshikai com vocês. Então vamos correndo, não é, amados? Correndo, muita coisa para fazer, não é? Eu tenho muitas almas para salvar, não é verdade? Ô Santo de Israel, fala com esse povo em nome de Yeshua. Capítulo 10, Mishlei, Provérbios, versículo 23. Como é um jogo para o tolo executar um plano maligno, assim é a sabedoria para um homem de entendimento. Então, queridos, a vida das pessoas aqui nessa terra, ela se compara exatamente como um jogo, não é? Um entretenimento. As pessoas têm até a música lá que fazia, eu acho que tinha até alguma novela com isso daí, eu não me lembro, mas essa vida é um jogo, nós podemos ganhar ou perder. Queridos, isso é uma grande mentira, queridos. O Eterno não joga dados, não é? Olha só, nós temos evidentemente coisas que nós fazemos e atrai bênção sobre nós, ou nós vamos atrair maldições sobre nós. Nós temos a direção das nossas vidas na nossa obediência. Você sabia que você é Senhor sobre a sua vida? Você não pode crescer um dia da sua vida, mas você pode fazer com que seus dias se alonguem. Você sabia disso? Não sabia? Nós vamos estudar isso sobre isso hoje, não é? Olha só, versículo 23 na nossa tradução. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas nos originais está como é um jogo para o tolo. Executar um plano maligno é da mesma maneira. Então, queridos, as pessoas elas agem deste modo. Eu estava falando com uma pessoa, fazendo aconselhamento, não é? Não importa, não é? Queridos, cada aconselhamento que eu faço na minha vida. E ali ele estava dizendo, não é? Que as pessoas, os criminosos ali se reuniam antes de fazer um assalto em oração. E eles oravam em nome de Jesus, que o assalto fosse bem feito, que não fosse, não levassem nenhum tiro, que não houvesse... Eu estou contando a verdade para vocês, né? Tem gente que ouve eu falar e pensa que é mentira essas coisas, né? Mas a pessoa me contando ali, eu fiquei bastante impactada, não é? E aí ele me narrando isso, eu falei, é verdade, eles fazem isso, não é? Olha, queridos, mas eu me lembro dos meus filhos, quando eles estavam ainda na delinquência, na rua, não é? Vivia nas ruas, eles foram roubar o conteúdo de um veículo e tinha uma plaquinha lá, protegido por Deus, não é? E o meu filho falou, eu não vou mexer nesse carro, eu tenho medo de mexer nesse carro, não é? Então, queridos, é importante você ter entendimento que o temor de Hashem não faz com que as pessoas possam ser salvas. Elas vão criar atributos, elas vão criar valores, não é? Uma pessoa que faz um assalto, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem conhecimento do que é o sistema, sabe que esse mundo jaz no maligno, para ele o roubo não é o que é para você, o que é para mim. Para ele roubar, tem outro critério, não é? Quem recebeu aí na internet, não é? A mãe falando do filho, não é? Meu filho é trabalhador, ele sai de madrugada para trabalhar todos os dias. Pode ser uma pegadinha, mas eu achei interessante. E ali o repórter perguntava, seu filho trabalha no quê? Ela falou, ele é assaltante. Virou profissão, queridos. Amados do meu coração, virou profissão, não é? Lamentavelmente, às vezes eu tenho de pegar um Uber, não é? E eu já ouvi de todos os tipos de assaltos que vocês podem imaginar. E um que me trouxe para casa um dia, que eu estava passando mal, ele me trouxe para casa, ele contou que ele foi assaltado por um senhorzinho de idade. Ele falou, olha, era um senhor de idade, ele tremia tanto com a arma. E eu falei, olha, senhor, por favor, pode abaixar a arma, eu vou entregar para o senhor tudo, né? Ele até ofereceu o celular, mas o senhor falou que não sabia mexer no celular. Mas, assim, queridos, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para ter entendimento do que está acontecendo com esse mundo, porque eu estou alheia a esse mundo, eu estou completamente à parte de todo esse sistema maligno, não é? E para essas pessoas, queridos, roubar alguém, fazer uma coisa errada, levar vantagem, ter a casa
vender a casa por preço venal e receber o preço, um outro valor. Para essas pessoas, tudo isso é brincadeira de criança, queridos. Essas pessoas, elas veem isso como um jogo. Não pega nada, não. Nada vai acontecer. Mas, queridos, aquele que tem a sabedoria, ele guarda esta sabedoria com poder e autoridade. Ele sabe que aquilo pode guardar a sua vida de males, não é? Versículo 23, na sua tradução, está assim: para o homem inteligente, o ser sábio é que é o seu prazer, é o que vai lhe trazer uma grande expectativa de progresso, de êxito. Queridos, a pessoa que leva vantagem, que vai na lei de Gerson, ela pensa que ela está levando vantagem. Naquele momento ela pensa que ela está levando vantagem. Ela fica feliz, é divertido. Olha, eu ganhei um troco errado, não é? A mais. Olha, a pessoa se enganou, não é? Ela acha divertido aquilo. Mas, na verdade, essas coisas são pesadas e medidas, e essas pessoas que levam a vantagem não sabem que estão sendo provadas continuamente pelo Eterno para ver como está o seu coração. Então é importante você ter prazer em guardar a sabedoria e aplicá-la em sua vida. Versículo 24: o que apavora o perverso, isso virá sobre ele, mas o desejo do justo, o Eterno garantirá. Olha só, queridos, é muito impressionante que essa palavra apavora, no hebraico, é megorat, que é mesmo de pavor, aquilo que traz pavor. Vou ler na tradução de vocês como está o versículo 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, o Eterno é que cumpre. Queridos, é muito impressionante que todos nós temos medos, não é? Nós temos medos, eu tenho alguns medos, queridos, eu vou confessar aqui diante de vocês. Eu tenho medo de perder alguém que eu amo, não é? Passei por essa terrível experiência, então eu tenho medo de perder alguém que eu amo, que alguém possa se ferir e morrer. Todas as vezes que acontece alguma situação como essa, como aconteceu ali com o seu Nelson, nosso querido vizinho ali, me traz um pesar diferenciado talvez de uma pessoa que não tenha perdido um filho, não tenha tido essa experiência lamentável que eu tive, mas que me trouxe profundamente a compreensão do sentimento de Hashem em relação ao seu próprio filho. Eu pude conhecer melhor o coração do meu Pai que está no céu. Não sou digna desse conhecimento, Então, queridos, é importante que você tenha entendimento que aquilo que a pessoa teme, isso alcança. E Jó fala sobre isso, não é? Aquilo que eu temo, o mal que eu temo, este me sobrevém. Mas isso não podia ser aplicado para a vida de Jó. Os nossos medos, queridos, são os planos do próprio Hassatã. Hassatã vai trabalhar conosco naquilo que nós tememos. Por isso Hashem fala, não temais. Se você não tiver medo, as coisas que você não tem medo, elas não podem lhe sobrevir. É uma matemática complexa, não é? Mas é fato. E eu tenho vários medos, queridos. Eu estou lidando com eles, procurando entregar, lançar diante de Hashem, lançando sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado da minha vida, não é? Eu tenho alguns medos e o Senhor tem me livrado de todas as minhas aflições continuamente. Ele tem afastado de mim todos os meus temores. E isso vem dele, é dom dele. Ele pode fazer isso comigo e pode fazer isso com qualquer pessoa. Aquilo que nós tememos pode nunca, jamais ocorrer. Salmo Tehilim 34:4. Busquei Hashem, nome do Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. O prazer de Hashem sobre a tua vida, sobre a minha vida, é nos livrar dos nossos medos, queridos. Porque aquilo que nós tememos pode nos sobrevir. E óbvio, para ele, Jó, ele não sabia que no final da história dele ia ter uma grande virada e que ele ia ser um homem feliz ao lado de uma mulher que o amava e com filhos que o amavam também, não é? Ele teve uma grande virada na vida. Se Jó soubesse que aquele terror que ele passou de alguns meses,
redundaria em peso de glória infinita, aonde ele esqueceria a sua dor. Como disse nosso querido amado Iosef, não é? José no Egito, o primeiro nome, não é, do filho dele, ele vai colocar justamente como o nome de aquele que faz esquecer. Aquele que faz esquecer, não é? Porque ele coloca, olha, o Eterno me livrou de todos os meus temores, todos os meus temores. Então, assim, queridos, nós podemos ser afligidos, nós podemos passar por situações, e feliz o homem que tem amigos, feliz o homem que tem família, não é? Olha só, Bereshit 41, versículo 51, José, o primogênito, deu o nome de Manassés para vocês, não é? Pois disse, o Eterno, Elohim, me fez esquecer de todos os trabalhos, de toda a casa do meu pai, todos os meus irmãos que me traíram, todas aquelas situações terríveis que eu vivi, o Eterno me fez esquecer. Então, queridos, o sofrimento da pessoa que ama a Hashem tem fim. Mas aquelas pessoas que não amam a Hashem, como é o caso do mal Amã, não é? Nós vamos ver Amã fazendo uma forca para Mordecai. Possivelmente essa forca, ela foi estabelecida por causa do medo dele de ser enforcado. A coisa que ele temia, ele acabou promulgando para a vida de outras pessoas, algo que ele não queria que ocorresse com ele. E ele foi enforcado, e posteriormente a morte dele, ele não viu isso, mas o medo dele alcançou todos os seus filhos foram igualmente mortos, também enforcados, tá bom? Olha só, queridos, vamos lá, vamos seguindo aqui. Mas o que desejo justo, o Eterno mesmo garantirá. Então, aqueles sonhos, aqueles projetos que você faz, não é? Hoje o Eterno estava falando com a gente de manhã, nós estávamos andando aqui, orando com ele, não é? Ele gosta de caminhar, viu, queridos? O Eterno gosta de caminhar, ele caminhava com nossos pais lá no Éden, ele gosta de caminhar com a gente, não é? Por meio da Ruach HaKodesh, e nós estávamos ali, o Eterno ministrando aos nossos corações, que nós fazemos alguns projetos e ele nos abençoa. Isso não quer necessariamente dizer que nós acertamos naquilo que está sendo feito, não é? Ele falou, olha, eu sei que o desejo de vocês é para o bem, eu sei que vocês querem cuidar de todos do melhor modo, mas isso não quer dizer que aquilo que está sendo realizado é da maneira que eu faria. Então procurem ter da minha direção para as coisas futuras em cada detalhe. E é muito importante essa admoestação do Eterno. Queridos, ninguém gosta de ser reprovado. Eu não gosto, não é? Mas ele corrige o nosso caminho para que nós possamos executar os planejamentos dele, do coração dele, do modo dele. Ele é maravilhoso, ele tem cuidado de nós, não é? Então eu gostaria muito de deixar para vocês essa mensagem especial do coração dele para nós, que é de que nós possamos consultá-lo mesmo em coisas pequeninas. Olha, Hashem, eu devo fazer isso, não é? Eu estou aqui com essa necessidade, olha, uma pessoa me ofereceu tal coisa, o Senhor acredita que eu devo aceitar? Isso procede do Senhor? Às vezes, queridos, até uma questão que nós somos convidados, viu, queridos? Pode resultar em situações complicadas, pode nos expor a um assalto, pode nos expor a tantas coisas que nós não precisamos atravessar. Que o Eterno dê da sua sabedoria, da sua direção, em nome de Yeshua. E ele tem nos guardado, viu, queridos? Ele tem feito exatamente isso. Eu me lembro do ano passado, não é? Vai fazer aí, já estamos indo para quase um ano desse feito terrível, quando o carro da Adriana foi roubado, aconteceu aquela situação terrível com a minha filha, o Eduardo ali, o Ilquias, que situação terrível que nós atravessamos. E aconteceu que nós encontramos o veículo, perdemos algumas coisas, é claro, não precisávamos ter passado por isso, mas aí nós tomamos uma decisão naquilo que ele tinha para nós, que era fazermos a mudança também da Beit aí para onde nós estamos e que nós possamos seguir embaixo da suprema autoridade, não é? Do Eterno, em nome de Yeshua. Olha só, queridos, versículo 24. Esse futuro o Eterno garante para mim e para você, os seus projetos, os seus planos. Olha só, quando o tufão passa, o perverso não mais existe, mas o justo é fundamentado
ele é o fundamento do mundo, na tradução hebraica, judaica. Vou ler para vocês como está o versículo 25 na nossa tradução. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Aqui trata claramente do quanto o ímpio cresce para cima, não é, queridos? O ímpio, ele cresce para a medida da que as pessoas podem ver, mas ele não tem raízes profundas, ele não tem raiz, ele não se apega à rocha da nossa salvação. E nós, queridos, que somos estruturados no Mashiach Yeshua, nós estamos agarrados nessa rocha. É a rocha que nos firma, ela nos guarda, nos protege, ela nos estrutura. Os ventos vêm, claro, queridos, quando o vento vem, o tufão passa, na tradução no original está um tufão, não é? Quando o tufão passa, certamente ele vai levar nossas folhas, queridos. Não pensem vocês que nós não seremos abalados. As pessoas, elas acreditam honestamente que vai acontecer tudo isso com a terra e ela não será atingida, não é? As pessoas, elas acreditam em contos de fadas, elas acreditam em situações bastante complexas, não é? Então, olha só, é importante que você tenha entendimento para fazer as coisas como o Eterno chama para que sejam feitas. E você vai passar, as suas folhas podem até ser perdidas, alguns galhos serem quebrados, mas o Eterno te garante que vão crescer novas folhas mais fortes, você vai ter mais frutos ainda e os seus galhos vão crescer sem medida, tá bom? É importante que você tenha esse entendimento, é muito importante isso. Vamos lá, versículo 26. Como o vinagre é para os dentes e como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O vinagre faz mal para os dentes, né, queridos? Ele é agressivo ao esmalte dentário, não é? Então o vinagre faz mal para os dentes. E a fumaça que é tratada aqui é interessante, que não é qualquer fumaça. Deixa eu ver como é que está na nossa tradução aqui. Eu acho que isso também não fica claro para a gente no versículo 26. Assim como o vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, não é? Assim é o preguiçoso para os que o mandam. Queridos, existe um tipo de óleo que se coloca na luminária e esse óleo, ele faz fumaça. E essa fumaça, a luminária que foi ligada, ela deveria ser usada para iluminar, não é? Só que o que acontece? Essa fumaça entra nos olhos e arde os olhos. É esse tipo de fumaça que o texto trata. É um óleo que não deveria ser usado para iluminação. E esse óleo fumaçado, ele vai trazendo esse prejuízo para as pessoas que estão no ambiente. Inclusive aconteceu isso, vocês lembram de Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, do rapazinho que estava passando mal porque tinha muitas luminárias ligadas, muita fumaça no ambiente, e o rapaz foi até a janela para tomar o ar porque estava passando mal e acabou caindo e morrendo, não é? Ele desmaiou ali e morreu. E Shaul HaShaliach vai e o ressuscita. Então, queridos, é importante que você tenha entendimento de que a nossa luz, ela não pode contaminar as pessoas. A nossa luz, ela não pode ser uma luz que traz fumaça para os olhos das pessoas. Do contrário, a pessoa vai ter luz, mas não consegue ficar com o olho aberto. Para que significa essa luz? Essa luz serve para quê? É uma luz que não pode ser vista. Então é muito importante que você tenha entendimento que o vinagre para os dentes e a fumaça de uma luminária que não deveria estar agredindo nossos olhos, mas apenas iluminando, assim é o preguiçoso. Manda fazer, mas não faz. Você vai se desgastar, você vai ter os seus ossos sendo estragados. A pessoa não é boa de serviço, a pessoa não é boa de trabalho. E você tem que fazer provas, queridos, com as pessoas, não é? Muitas pessoas aí contratam, eu estou com várias pessoas que contrataram más pessoas por causa da sua necessidade e hoje estão com um problema que não conseguem se desvencilhar, com maus funcionários, com pessoas que não fazem aquilo que se comprometem a fazer, não é? Então é importante que você compreenda que nós estamos hoje vivendo com uma geração preguiçosa. Nós estamos vivendo com uma geração de pessoas que já acordam cansadas e que não querem fazer nada, não é, queridos? E aí
a gente que está ficando velho tem que fazer o trabalho de todo mundo junto, não é, queridos? Nós precisamos saber que o reino dos céus tem uma placa de precisa-se continuamente, mas poucos são aqueles que atendem o chamado de Hashem do modo que ele deseja. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão encurtados. É muito interessante esse texto, queridos. Deixa eu ver como é que está aqui na nossa tradução. O versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, queridos, o Eterno quer prolongar nossos dias para quê? Imagina, o Eterno investiu nas nossas vidas, o Eterno nos ensinou o seu caminho, o Eterno fez tantas coisas sobre nós e de repente nós vamos e partimos da terra, não deixamos herdeiros, não deixamos sucessores, não é o que ele tem para nós, não é? O homem de entendimento deixa sucessores, Mashiach deixou pessoas qualificadas para o representar, com quem ele andou e treinou durante 3 anos e meio. Então, queridos, é muito importante que você tenha esse entendimento. Nós podemos alongar os nossos dias, como nós podemos encurtá-los. Se nós, queridos, passarmos a viver uma vida sem diligência, claro que nós vamos encurtar nossa vida. E hoje nós estamos expostos a muita coisa. Nós estamos com uma água cheia de toxina, não é? Nós estamos com tudo alterado. Nós precisamos valorizar aquilo que tem valor. E a nossa vida tem valor, viu, queridos? A nossa vida tem valor, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Esse é o principal valor. Valor não é adquirir casa, bens, ter uma posição social para os outros te valorizarem, viu, queridos? E ter uma vida espiritual miserável para manter toda a estrutura que foi colocada sobre você, que não tem valor algum. Faz com que as pessoas cresçam só para cima para serem vistas, mas não tem nenhuma raiz. Não tem nenhuma raiz. Tá bom, amados? Versículo 28. A expectativa dos justos resultará em alegria, mas a esperança dos perversos será perdida. E eu gostaria de falar algo, né, que o Eterno tem falado tanto com a gente. Queridos, as pessoas que têm recursos financeiros, né, e a elite mundial, elas estão fazendo bunkers, né, elas têm estruturas cavadas dentro das rochas, estruturas imensas para se salvarem daquilo que está por vir, não é? Nós não sabemos muita coisa, que eles sabem também, mas o Eterno tem falado conosco, não é? Só que as pessoas pensam que essas estruturas vão poder protegê-las do que está por vir. Elas não sabem o que está por vir. Então é importante que nós tenhamos entendimento de tudo que o Eterno deseja sobre a nossa vida, para que nós possamos ter essa expectativa correta. Então, vamos ter expectativa em construir o que o Eterno nos manda, em fazer aquilo que Ele ordena, e essa expectativa resultará na nossa vida alegria. Alegria, não é? Alegria vai estar conosco. Nós vamos estar vivendo em novidade de vida ao lado de Yeshua. E, queridos, eu digo para vocês, não existe alegria maior do que estar ao lado de Mashiach. Não existe. Não existe nada melhor do que a amizade dele. Não existe nada mais profundo do que o olhar dele, do sorriso dele sobre nós, de ele poder encontrar ainda pessoas com quem ele possa conversar na terra dos viventes. Que você seja uma dessas pessoas encontradas por ele, em nome de Yeshua. A expectativa e a esperança, elas expressam diferentes qualidades de sentimento. Os justos confiantemente antecipam essa alegria, também que terão no futuro, no novo céu, na nova terra, onde habite justiça, e nós realmente seremos então plenamente felizes. Mas os perversos, eles ficam sempre esperando que alguma coisa vai acontecer. A futura felicidade dessas pessoas que não é certa de modo algum. Então, a projeção dessa esperança deles não é uma esperança nas coisas verdadeiras, não é? É uma esperança ilusória que pode vir a trazer sobre eles um grande e um fracasso eminente. E abruptamente, repentinamente, a destruição virá sobre o perverso, não é? Versículo 29. Uma fortaleza para o puro é o caminho de Hashem, mas ela é ruína
para aqueles que cometem a iniquidade. Eu vou ler na tradução nossa, o versículo 29. O caminho do nome sagrado, Kadosh Baruch Hu, é a fortaleza para os íntegros, mas a ruína para os que praticam iniquidade. Nós já tratamos sobre isso em outros lugares, não é? Onde aquela pessoa que quer manter puro o seu caminho está diante dos olhos do Eterno, mas há pessoas que vão ser julgadas pela Torá. O Mashiach podia julgar a humanidade, mas ele resolveu que não vai julgar. Ele deixou que a palavra julgue a humanidade. E pela Torá ninguém pode ser salvo. Ninguém consegue cumprir a Torá na sua integralidade. Nós procuramos realmente, com todo o nosso coração, alma, entendimento e força, nós procuramos ser guardiões da palavra do Eterno e manutentores da vida. Mas nós sabemos que nós falhamos em muitas coisas. Nós temos principalmente de guardar o nosso falar. O nosso falar, queridos, não pode ser fonte de iniquidade. E há muitas pessoas que vão, lamentavelmente, ser julgadas pela Torá. Eu estava falando esses dias sobre um texto das Escrituras que diz que a rainha de Sabá, não é? Ela irá julgar essa geração. Não é que ela vai lá testemunhar para prejudicar essa geração, queridos. Acontece que pelo fato dela ter saído da Etiópia, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela foi até lá, se converteu verdadeiramente, voltou para o seu país e converteu todo o país verdadeiramente. Imagina, ela não era judia, ela não tinha nada a ver com os preceitos judaicos, mas eu acredito que ela conseguiu levar para o povo dela viver melhor do que o próprio povo de Israel vivia, não é? É importante que você tenha esse entendimento. E ela, quando se levantar naquele dia, quando ela for ressuscitada, ela vai falar que o Yeshua vai perguntar, como você vê o meu conhecimento, não é? Como você soube sobre a minha vida? E ela vai dizer, eu ouvi falar dessa sabedoria, eu sabia que era uma sabedoria divina, e eu vim e anunciei ao meu povo, eu trouxe ao meu povo esse conhecimento. E esse povo se tornou extremamente temente ao nome de Hashem. Esse povo recebeu os melhores sacerdotes para instruí-los. E esse povo era sedento de fazer a vontade de Hashem, queridos. Você precisa entender isso. E é por isso que a rainha de Sabá vai se levantar naquele tempo e ela será uma testemunha contra o povo. Porque ela tomou uma ação como estrangeira que o povo não tomou. O povo de Israel não tomou. Nós muitas vezes não tomamos. Nós precisamos, queridos, olhar para a palavra e ter entendimento que nós seremos julgados. Toda a nossa iniquidade, ela, se não for arrependida, queridos, enquanto é tempo, procuremos endireitar o nosso caminho. Ontem ainda a gente cantou sobre isso, não é? Uma música que eu gosto muito lá na reunião de oração. Mas, queridos, que nós possamos pensar os nossos caminhos e convertermos-nos para o Eterno. Veja as tuas falhas, veja onde você precisa ser transformado, transformada. Não faça de conta que você não tem problemas, não é? As pessoas estão ali lidando com o pecado e não levam ao conhecimento do Eterno. Elas acham que elas podem fazer. Queridos, esses dias eu estava falando justamente com relação ao uso de drogas, não é? Queridos, muitas pessoas com quem eu falo que têm envolvimento ou tiveram envolvimento com drogas, eles tinham certeza que eles iriam usar e não iriam viciar. Vocês acreditam nisso? Eles tinham certeza, queridos. Certeza. Não, eu vou usar, mas eu não vou viciar. Queridos, nós não temos conhecimento verdadeiramente do que essas coisas podem fazer com as nossas vidas. Você, querido, que está viciado em alguma coisa e que não tem poder de se livrar disso, você tem de levar ao conhecimento do Eterno aquilo que você está passando. Você não pode fazer de conta que você não está vivendo nada. Não, é loucura isso, queridos. Você tem alguma iniquidade, alguma corrupção que você identifica na sua vida? Queridos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Leve ao Eterno e fale: Pai, eu estou com problema nessa área, eu estou necessitado do seu livramento sobre isso. Fale com ele, leve ao conhecimento dele. Não faça de conta que você... Queridos, eu vejo pessoas que estão com problemas e não falam com o Eterno. Não falam com o Eterno os problemas que estão. Não falam, olha, eu estou com problema, eu estou magoado com tal pessoa, eu estou com problema. Queridos, eu falo tudo para o Eterno.
tudo, as coisas mais horríveis que vocês podem imaginar, que eu já vivi, eu levei o conhecimento dele por meio da minha voz. Eu cheguei e falei: Senhor, eu fiz isso, eu não tenho como nem falar com o Senhor, estou morrendo de vergonha diante do Senhor, da vergonha que eu trouxe para o Senhor sobre todas as coisas, não a vergonha sobre a minha vida, mas a vergonha que eu trouxe para o seu nome, e eu não tenho para quem ir. Se o Senhor vai querer me repreender, esse é o momento, porque eu não tenho outro a quem eu possa recorrer. Eu não quero me afastar de ti, eu não vou me afastar do Senhor. Entende, queridos? Então é muito importante que você possa tomar uma ação, fazer as coisas de conformidade com o que o Eterno tem para que você faça, para que vá bem na sua vida e todo o seu caminho seja endireitado, porque o Eterno nos tem feito bem e tem cuidado de nós. Amados meus, vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a nos comportar da maneira que o Senhor deseja, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer, que nós sejamos, ó Pai, voltados para o Teu querer, para os aspectos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós exaltamos o Teu nome, o Senhor tem cuidado de nós, nós não temos palavras para bem dizer a grandeza da Tua misericórdia. Nos ensina a observar os Teus preceitos, nos ensina a sermos pessoas que saibam que no final o que nos espera é uma alegria sem medida, uma alegria onde jamais a nossa esperança será frustrada, e que nós confiemos no Senhor, Pai. Diante de todas as situações que nós estamos por viver, nós guardemos esses ensinos no íntimo, Pai, como um bem precioso, o maior bem que nós temos na nossa vida. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.